Olá, seja bem-vindo à aula sobre empate por afogamento. Nesta aula você vai aprender o que é o empate por afogamento. Além disso, você vai entender qual a diferença de empate por afogamento ou checkmate. Preparado para começar? Então, venha comigo! Como você aprendeu, esse é um checkmate. A dama está atacando a casa onde o rei se encontra, ele não pode capturá-la, não pode bloquear o cheque e também não pode fugir. Nesta posição, é a vez das brancas jogarem. Note que o rei não está sendo atacado, ou seja, não está em xeque. Se ele se mover para a casa em H2, ele se colocará em xeque. Também não pode ir para a casa em G1, nem para a casa em G2. Note também que o rei está sozinho no tabuleiro, não tem nenhuma outra peça ou peão que ele possa movimentar. Então, se é a vez das brancas jogarem e não pode fazer nenhum lance legal, então o que pode fazer? Nesta posição, não se pode fazer nada. Dizemos que o rei está afogado, ou seja, a partida está empatada. Este é um recurso muito utilizado para evitar-se a derrota. Portanto, o afogamento ocorre quando o jogador está impedido de realizar um lance legal e não está em xeque. Ele não pode movimentar uma peça, nem um peão, não pode jogar com o rei para nenhuma casa e não se encontra em xeque. Portanto, a partida estará empatada, pois não ocorreu o checkmate. Aqui temos a mesma posição, com a diferença que as brancas possuem um peão. É a vez das brancas jogarem? E aí eu lhe pergunto, é um empate? Não é um empate. As brancas possuem dois lances legais. Podem movimentar o peão para a casa em A3 ou A4. Então, movimenta o peão e agora sim, as pretas podem escolher como irão aplicar o checkmate. Então, agora, checkmate. Nesta posição, coloquei um peão a mais, aqui em A3. Na sua opinião, esta posição é um empate? Sim, o rei não pode se movimentar e nem está em xeque. O peão também não pode se movimentar. Então, esse é um empate. E agora, empate ou checkmate? Pause o vídeo. Vamos à solução. Este é um empate, pois o rei não pode fazer nenhum lance legal e também não tem nenhum peão ou outra peça. E esta posição? Empate ou checkmate? Pause o vídeo. Esta posição é um checkmate, pois o rei está em xeque, não pode capturar, nem bloquear e nem fugir. Esta outra posição, empate ou checkmate? É a vez das brancas jogarem. Pause o vídeo. É um empate, pois está somente o rei, ele não se encontra em xeque e está sem nenhum lance legal disponível. E esta posição? Empate ou checkmate? Pause o vídeo. Esta posição também é um empate. Esta dama controla a coluna B. Esta outra dama está controlando a sétima fileira. O rei não está em xeque. Não existem outras peças ou peões no tabuleiro. E ele está impedido de fazer um lance legal. E o último exercício. Empate ou checkmate? É a vez das pretas jogarem. Pause o vídeo. Vamos à solução. As pretas possuem um lance legal. Então, elas promovem o peão à dama. E agora, as brancas possuem 3 lances, os quais conduzem ao checkmate. Dama C8, checkmate. Voltando à posição, apenas
para lhe apresentar os cuidados que devemos ter. Quando o peão foi promovido a dama começou a ter ação sobre esta diagonal. Então, se as brancas jogassem dama para B7, achando que era um xeque-mate, olha o que acontece. As pretas capturam a dama, dando um cheque. Rei foge para a casa em A5. A dama vai para B3. Única casa disponível é rei A6. Rei B8. Única casa disponível, rei A5. Rei C7. Para liberar a casa em A6 novamente. E agora as pretas podem aplicar o xeque-mate posicionando a dama em B6, voltando, ou também aplicam um xeque-mate com a dama em A4, também é um xeque-mate. Chegamos ao final desta aula. Você aprendeu o que é um empate por afogamento. Se você está jogando com um bando mais forte, nesses exemplos que eu lhe passei com o rei e a dama, você deve ter o cuidado de sempre deixar uma casa livre para o rei se ele estiver sozinho no tabuleiro ou se ele for a única peça que pode se movimentar. Se você estiver jogando com um bando mais fraco, jogando apenas com o rei, então você sabe que você deve persistir até ao final, até levar o xeque-mate. Não desista da partida se você ficou somente com o rei no tabuleiro. Você sempre tem a chance de empatar a partida. Nos torneios escolares e amadores, este tipo de empate por afogamento é muito comum. E eu até já presenciei em torneios jogadores com um bom nível de xadrez cometerem esse deslize e deixarem a vitória escapar pelas mãos, principalmente quando eles estão pressionados pelo pouco tempo disponível em seu relógio. Muito obrigado por ficar comigo até o final desta aula. Encontro você na próxima. Fique comigo. Vamos lá!